Eu estava dando um outro exemplo quando eu peguei os livros de contos árabes, né? Tinha lá contos árabes, tinha um livro sobre o Paquistão e tinha um livro das Mil e Uma Noites. Esse é um ótimo momento para discutir o povo árabe, numa visão diferente da televisão. O que é o povo árabe? Por que eles gostam tanto de escrever? Eu posso dar esse olhar bem cultural ao povo árabe, se eu quiser, né? Tem um livro, por exemplo, muito interessante no acervo, que eu até comentei dele também na oficina, que é de Lampião, é a história de Lampião. É um livro polêmico, eu acredito que possa entrar na escola com uma certa polêmica, né? Eu até tinha anotado aqui. Tem um trechinho do livro que diz: homem cruel esse Lampião, contam até que ele decepou a cabeça do próprio irmão morto pela polícia para ninguém descobrir quem era o defunto. É um texto forte, né? Um trechinho forte. Eu posso usar o livro do Lampião para discutir política brasileira, posso usar para discutir a questão das terras, do colonialismo, mas com que criança? Ou eu posso ler simplesmente como uma biografia, né? Vou ler uma biografia de um homem que existiu de verdade, que é uma figura polêmica, né? O livro não faz nenhuma defesa ou não, mas o fato de se biografar, para mim em especial, é uma defesa. Eu estou biografando alguém, ele não fez a biografia do cara da volante que matou o Lampião. Ele fez do Lampião. Ele podia ter falado, né? Ter inventado uma história fictícia do soldado que o matou, mas não é isso que ele fez. Mas será que é isso para essas crianças, nesse dia, naquela hora? Então, isso que eu acho, o livro é aquilo que a gente falou. Quando o autor escreve, ele não faz a menor ideia, né, de que uso vão dar a ele. Eu posso até usar, de repente, para fazer uma comparação com... Por exemplo, eu já usei esse livro quando eu estava estudando sobre o herói. Mas isso, imagina, com 9º ano, eu estava discutindo o que era o herói na literatura. Então, eu peguei o herói. Ulisses, Aquiles, Macunaíma, tudo que a gente podia dizer que era uma figura do herói ou do anti-herói. Pus Lampião, mas era o 9º ano. Mas eu usei esse livro, porque ele é maravilhoso, tem um texto primoroso. Mas eu acho que esse critério, então, do que eu quero, né, ele é muito momentâneo. É naquela hora, naquela leitura, para aquele grupo. Até porque tem momentos, se a gente pensar que esses livros podem ser levados para casa... Eu não estou em casa para controlar essa leitura. Eu não sei que leitura a família vai fazer, aquele aluno vai fazer. Eu não sei que leitura ele solitariamente vai fazer daquela obra, né? Por isso até que eu acho que muitos livros são censurados, porque o professor tem tanto medo dessa leitura solitária que vai ser feita, ou familiar, que ele nem põe na roda o livro, não põe no mar de histórias, né? Mas de verdade, esses critérios, porque é isso que eu estou dizendo, que eu volto a dizer. Existe a leitura e a literatura. O livro do Lampião, como literatura, é um livro fantástico. Ela escreve super bem, o texto é primoroso, ele é cruel. O texto segue a crueldade da biografia do Lampião. Ele tem esse jogo literário de palavras super bom. Como leitura na classe, eu não sei o que mais eu posso fazer, né? Eu não sei. E é verdade, quando a gente usa a palavra censura, eu brincava lá na oficina, também existe a palavra cuidado. Muitas vezes que a gente tenha cuidado, não é exatamente censura, né? Acho que foi na FDA que eu dei esse exemplo de um livro da Babette Colley, né? Vocês conhecem a Babette Colley? Né? O Dois de Cada Um, Mamãe Botou um Ovo. O livro mais recente dela, não sei se vocês leram, que é Mamãe Nunca Me Contou. Não? Eu acho que esse livro foi banido, porque todo mundo que eu pergunto, ninguém conhece. Mas Mamãe Nunca Me Contou fala lá no final de homossexualismo, né? Tem 2 moços se beijando, 2 moças se beijando e tal. Então, quando eu levo esse livro para a escola, é claro que eu preciso ter cuidado. É claro, não é censura, é cuidado, né? E eles vão dizer, mas não é a mesma coisa. Não exatamente, ele pode estar na escola. Eu não censuraria esse livro na escola. Mas por que eu preciso ter um cuidado? Porque ele pode estar falando de coisas que as crianças nem se questionaram ainda. Que elas, ou não, né? Então, agora, o meu critério não pode ser necessariamente só pelo cuidado, né? Ele faz parte do critério. Então, isso que você está perguntando, eu acho que assim, quando eu falo de formação do leitor literário, é também isso, né? Ele não achar que ele usa o livro todos do mesmo jeito, todos ao mesmo tempo, né? Eu acho que cada história é uma história diferente para aquele grupo, né?
Eu falava isso na oficina também. Tem livros da caixa da segunda série que eu acho que são melhores para a quarta e vice-versa. Mas eu não acho que eles estão errados, fora de lugar. Eu acho que isso nos diz da diversidade mesmo que se procurou ter, né, do leitor que eu estou formando. Ali, assim, a sua fala é super emocionante, você corta muito as nossas experiências enquanto leitores, as nossas experiências privilegiadas de leitores. Mas eu fiquei o tempo todo pensando na questão da formação. Os professores leem mais porque a gente tem ensinado que eles devem ler mais, né? Então, eles são obedientes. Mas tem uma questão da constituição desse leitor de literatura, que eu acho que é a grande questão que a gente não conseguiu dar conta. Não é nenhuma pergunta, são as minhas caraminholas aqui que ficam o tempo todo pulsando em relação a isso. Porque a gente tem um discurso em relação à constituição desse leitor criança de literatura, esse leitor estudante, para um profissional que ainda não se colocou nesse lugar e que talvez a formação, ou talvez não, eu acho que a formação não deu conta, né? A questão é essa, como é que a gente dá conta na formação? Então, mas eu acho que a gente também não é geógrafo, também não é historiador, também não é matemático, mas a gente ensina coisas dessa área. Tem uma listinha de coisas que vocês receberam na carta que foi da Secretaria que eu acho fantástico, que é assim, o que é o comportamento leitor, então? Se reúna, converse, escolha pedaços, discuta. Oi? É a carta do cartaz? É. Ah, tá chegando, desculpem. Mas ali tem uma lista de coisas fantástica. Porque de verdade, é claro que muita coisa que eu estou contando, que está nos livros, é de quem conhece mais a área. Mas uma dica é, desconfie do que você está lendo. Desconfie. Toda vez que pegar um livro, diga, não é só isso. O que mais que é? E aí vamos pensar, é o autor? É o tradutor? É a imagem? É não sei o quê? É a história? Desconfiem. Não fiquem, acho que a melhor dica é essa, não fiquem na narrativa. A narrativa faz parte do livro, mas ela não é todo o livro. É claro que é 90%, mas tem uns 10% aí, que é muito importante. Então, tudo aquilo que está lá no comportamento leitor, discuta, pesquise, procure novos textos, não se atreva a ler outro, não se conforme com a primeira leitura. Eu acho que isso vai ajudando, né? Vai ajudando. Até porque tem muita coisa também que a gente nunca vai saber mesmo, né? Eu acho que, eu dizia isso na oficina lá, quando eu pego aquele livro Noel, eu ainda não sei o que o Nelson Cruz quis me dizer. Talvez eu nunca saiba, mas eu desconfio. Então eu desconfio, eu procuro referências, acho que essa é uma dica, né? Agora, é aquilo, né? Quanto mais se lê, mais se fica pronto para isso, né? Bom, gente, deu? Então, mais uma vez, obrigada. Tudo de bom.